Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 6 de fevereiro de 2022. Eu sou Joanisval Gonçalves e a gente começa mais uma live dominical. Bem-vindo, Barão. Primeiro a chegar aí, tudo bom? O som tá bom? Túlio, bem-vindo. BV, bom ver você aí, Bevenuto. Bom ver você aí. Muito bom, hoje você chegou na hora, né, Barão? Fernando entrou também. Bem-vindos, bem-vindos. A gente vai conversar um pouco hoje é rapidinho mesmo, sobre os últimos Romanov. Áudio e vídeo ok. Ivanilde, bem-vinda também. A live hoje vai ser bem curtinha, eu estou programando alguma coisa em torno de 15, 20 minutinhos de fala e depois, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, use a ferramentazinha aqui desse ponto de interrogação e aí a gente consegue ler o que vocês perguntarem, comentarem, o que vocês resolverem escrever aí, tá bom? Então, vamos falar hoje dos últimos Romanov. A gente vai falar de Nicolau II, sua família e de um dos episódios mais tristes, se não o mais triste da história da Rússia, que foi o massacre daquela família e de alguns dos seus servos, 11 pessoas, na madrugada de 17 de julho, né, 16 para 17 de julho de 1918. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vinda, Ivanilde, também, boa tarde. Sandra, bem-vinda. E antes de entrar, enquanto o pessoal tá chegando, antes de começar, eu lembro que começa amanhã, 7 de fevereiro, às 20 horas, o nosso minicurso sobre Rússia. Rússia, o indomável urso, começa amanhã, 7 de fevereiro. Aqueles que não se inscreveram ainda conseguem se inscrever, ainda há vagas para o curso e serão todos bem-vindos. Vai ser muito interessante, a gente vai conversar de forma mais aprofundada sobre esses países, esse povo fascinantes. Então, amanhã, 20 horas, começa o nosso mini curso, que será amanhã e na outra segunda-feira, né? Ainda temos vagas, as inscrições podem ser feitas aqui pela bio do perfil e daqui a pouco a gente vai colocar o link para as inscrições do mini curso. E se você não conseguir acessar a bio do perfil nem verificar o link, entre em contato comigo no privado, que ainda temos vagas, convide os amigos, falem para os amigos. Esse é o nosso primeiro mini curso de 2022. Então a gente começa com esse amanhã, Rússia, o indomável urso, e a gente vai ter o próximo mini curso em março, também 7 e 14 de março, um curso aí com foco em Brasil. A gente vai falar da fundação do Brasil, né, do processo de independência. É um curso também de 2 dias, 2 segundas, 7 e 14 de março, 2 dias, e está bem interessante. Eu já estou trabalhando nas aulas e garanto para vocês que vai ser muito gostoso passear um pouco pela história do Brasil nesse momento da independência, nesse momento de formação, uma vez que a gente comemora em 2022 os 200 anos da independência. O Túlio está perguntando aqui o que é fato e o que é fake na série Os Últimos Czares. A gente pode conversar daqui a pouco sobre isso, Túlio. Eu vou até pedir para você colocar aí no ponto de interrogação aí a pergunta, porque aí eu vou falar um pouquinho agora do final dos Romanov, dos últimos Romanov, e aí a gente fala daqui a uns 15 minutinhos, na hora das perguntas, a gente fala da série. Eu comecei a assistir, mas parei. Tem muita... confesso a vocês que não me animou muito, não. Achei exagerada, né? Mas a gente conversa sobre essa série daqui a pouquinho. Vamos falar então dos últimos Romanov, vamos falar de Nicolau II e de sua família, tá bom? São 17h05,
né? Já feito os avisos paroquiais, né? Já avisado do minicurso que começa amanhã, dá tempo de se inscrever ainda. Se você perder, eu tenho certeza que vai se arrepender de não fazer esse curso, que ele está bem legal. A gente passa pela história da Rússia, fala de política, de geopolítica, de geografia, de alguns imperativos culturais, inclusive relacionados à Rússia, e termina falando de questões estratégicas relacionadas ao país. Então tá muito legal o curso que começa amanhã. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, que nós ainda temos vagas, tá bom? Vamos falar então do final dos Romanov. Eu estou aqui com as minhas anotações, tá? E são mais para que eu possa ter um norte e não me perder. A primeira delas diz respeito à chegada de Nicolau II ao poder no final do século XIX, né? 1894, salvo engano, Nicolau II chega ao poder, e ele chega ao poder de uma forma muito complicada. Ele ascende ao trono após a morte abrupta, ou melhor, uma morte inesperada. Toda morte é inesperada? Sim ou não, mas nesse caso, a morte inesperada do pai Alexandre III. Alexandre III, que tinha há alguns anos no trono, mas morre muito jovem ainda, com 50 e poucos anos, morre de nefrite, né? Alexandre III, acho 49 anos para ser mais preciso, Alexandre III morre de nefrite, né? De um problema nos rins, e Nicolau II, ainda muito jovem, se vê na iminência de assumir o trono russo. Né, e ele tem que assumir o trono russo, aquela autocracia absolutista, efetivamente, né? Era uma Rússia que era muito autocrática ainda, como sempre havia sido, e nesse sentido, quando Nicolau II assume, ele se vê diante de uma série de responsabilidades. E aí, do final do século XIX até 1917, ele vai governar a Rússia, vivendo num meio turbulento e passando por grandes desafios na sua capacidade de decisão, né? Chama a atenção que eu falei um pouco disso na live da semana passada, que foi sobre os Romanov também. De fato, as nossas últimas, essa e as duas lives anteriores, foram sobre os Romanov. A gente fez um passeio desde o primeiro Romanov, Miguel I, até Nicolau II, né? Então, quem não viu, quem gostaria de ver essas lives, quem quer ver de novo, tá lá no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, Joanisval BSB, é só você ir ao YouTube. Bem-vindo, Marco, bem-vindo, Abel, né? É só você digitar no YouTube Joanisval BSB e tá lá o nosso canal, e tem uma série de lives ali sobre os mais diferentes assuntos, né? A mais recente sobre o campo de concentração de Auschwitz, mas também algumas outras sobre os Romanov, sobre Rússia, sobre viagens, inteligência, história, guerra, tá tudo lá. Assista, se inscreva no canal, me ajude a divulgar o canal, se inscreva ali. Mande para os amigos, mande para o desafeto também. É só compartilhar no WhatsApp alguma live. Então, agradeço. Se puder se inscrever, comentar alguma coisa, difundir. Bem-vindo, Jonas. Tá lá. Então, não vou falar muito da chegada de Nicolau II ao poder, não vou falar muito do reinado de Nicolau II, efetivamente, porque a gente falou na semana passada. Mas o que eu quero destacar é que foi, desde o começo, um reinado, segundo alguns, marcado por tragédias. Primeiro, ele assume, como eu disse, com a morte do pai, que era um gigante, definhou rapidamente por causa da nefrite. O pai dele morre na Crimeia, diga-se de passagem, né? O pai dele morre na Crimeia, e ali, numa ocasião muito complicada, porque era próximo, ele está na Crimeia, ele vai morrer ali, e naquele momento está chegando
a futura czarina da Rússia. Alexandra, que era noiva de Nicolau II, que noiva do Tsarevich, né, do Nicolau, que viria a ser Nicolau II, ela vai à Crimeia para encontrar o sogro. Ela vai à Crimeia para encontrar o sogro, e quando isso acontece ali, depois de algum tempo que ela está ali, o Alexandre III acaba morrendo. Alexandre III morre, e quando o caixão, né, vai de trem para São Petersburgo, né, aquilo é muito chocante, porque quando chegam ali, o caixão, né, junto com o cortejo, está vindo a futura imperatriz da Rússia, noiva de Nicolau, né, acompanhando. Então, para alguns, aquilo foi um bom dia, Odila, boa tarde, Odila. Aquilo foi um péssimo presságio, né? E aí começa o drama de Nicolau II. O casamento dele depois, logo em seguida, ainda o Alexandre II, o Alexandre III morre em novembro daquele ano, e logo em seguida, ainda no mesmo mês, é celebrado o casamento de uma forma muito simples, o casamento de Nicolau com Alexandra, né, que passa a ser Alexandra, né? De fato, ela era uma princesa alemã, Alice de Hesse, né? Hesse deu muitas princesas para o mundo, né? E era neta da Rainha Vitória, diga-se de passagem, era neta da Rainha Vitória, neta direta da Rainha Vitória, era filha de uma das filhas da Rainha Vitória, e dizem que era a neta preferida da Rainha Vitória, diga-se de passagem. E ela chega na Rússia no final do século XIX com essa sensação, né? Então eles se casam, e algum tempo depois o czar é coroado, e a czarina também é coroada, são coroados czares da Rússia. E mais um mau presságio, no dia da coroação deles em Moscou, bom lembrar, não foi em São Petersburgo, porque Moscou ali, a tradição estabelecia que a coroação dos czares tinha que ser em Moscou. Então, multidões vão acompanhar esse casamento, e numa área em volta de Moscou há um grave acidente. Bem-vinda, Isabel. Uma confusão danada, centenas de pessoas morrem, né? Pessoas que estavam indo para a coroação. E isso também é visto como um mau presságio. Então é seguido de maus presságios, né? O reinado de Nicolau II. E aí avança no século XIX, né? No final do século XIX vem os primeiros filhos, né? As meninas nascem ali, né? Eu anotei aqui para não me perder. Primeiro, naturalmente, vem a Olga, né? Em 1895, 1897, Tatiana, 1899, Anastácia, e 1899, Maria, e 1901, Anastácia. Então, as 4 filhas do casal, nascidas entre 1895, portanto, um ano depois do casamento, quase. Um ano depois do casamento, e aí 4 filhas entre 95 e 1901. O que traz uma alegria enorme para o casal, mas os coloca diante de um problema: a necessidade de um herdeiro. Porque quando a gente viu, a gente falou disso na live passada, né? A gente comentou sobre isso na live passada, quando Paulo I assume, em 1796, o trono da Rússia, substituindo sua mãe, Catarina a Grande. Pegoraro, bem-vindo. Quando Paulo I assume, né, o trono da Rússia, uma das medidas dele é uma lei que proíbe mulheres de se tornarem
imperatrizes da Rússia, czarinas da Rússia, como fora a sua própria mãe, Catarina Grande, né? Porque ele tinha um ódio muito grande pela mãe e ele tirou mulheres da linha sucessória. Então a gente tinha aí um problema que foi gerado para Nicolau II pelo bisavô dele, Paulo I. Paulo I, no final do século, 100 anos antes praticamente. Uma mulher não poderia suceder o czar da Rússia no trono. E até 1904, as 4 filhas dos Romanov, de Nicolau e Alexandra, até 1904, as 4 filhas eram mulheres, né? Então, isso também abalava o casal, que era um casal, diga-se de passagem, tremendamente apaixonados. Eles se casaram, de certo modo, contra a vontade de Alexandre III, dos pais. A rainha mãe também, a imperatriz, a esposa de Alexandre III, não gostava muito da Alice, né? Ela era dinamarquesa, a rainha mãe, mas foi uma grande paixão de Nicolau II por Alice de Hesse, e os dois se encontraram algumas vezes e acabaram casando, e nesse sentido representaram uma enorme exceção nas famílias reais, nas famílias reais europeias, né? Porque se casaram efetivamente por amor, e os dois foram apaixonados desde que se conheceram até o momento final da morte, até 17 de julho de 1918. Os dois eram fascinados um pelo outro. Nicolau era louco por Alexandra. Uma particularidade, uma curiosidade, eles dormiam na mesma cama, o que não era uma coisa comum para os soberanos europeus da época. Os casamentos, muitos eram de conveniência, né? Mas eles dividiam a mesma cama, eles se cuidavam muito um do outro, eles tinham uma cumplicidade. O Nicolau tinha um diário, né? Ele fazia as anotações todo dia, anotações pessoais, anotações de governo nesse diário, e em alguns momentos desse diário tem anotações de Alexandra, né? Para se ter ideia do grau de intimidade do casal, né? Isso se reforçava muito com os filhos, né? Era uma família, efetivamente, uma família bonita, e isso me interessa muito na família Romanov. Eu tenho uma fascinação, porque era uma família bonita, era uma família unida, era uma família coerente, né? E era muito interessante. E falando um pouco ainda de Nicolau II, colocando essa questão da família de lado, o que Nicolau II enfrenta? Ele enfrenta um processo de mudança, não só na Rússia, mas de grandes mudanças no mundo. Ele enfrenta momentos em que havia um espírito revolucionário muito grande na própria Rússia. Isso já era resultado das medidas, das mudanças provocadas pelo avô dele, Alexandre II, lá desde o fim da servidão, em 1861, o surgimento, o desenvolvimento de grupos revolucionários, a inteligência russa que se forma durante o século XIX, e tudo isso transformava a Rússia num caldeirão, em ebulição ali, porque era um país autocrata, era um país absolutista, era um país sem uma constituição, era um país onde o poder era centrado no czar, e ao mesmo tempo passava por grandes mudanças, um processo de urbanização, o fim da servidão, o desenvolvimento industrial muito rápido. As pessoas não têm noção do desenvolvimento industrial que foi acelerado na Rússia, sobretudo a partir do último quartel do século XIX, a partir de 1825, um desenvolvimento em 1875, década de 70 do século XIX, um processo de evolução, de industrialização, de crescimento muito rápido na Rússia. E é claro, com isso vieram os problemas também, vieram os movimentos revolucionários muito influenciados pelas revoluções de 1848,
E a gente tem a Rússia vivendo aquilo. E Nicolau tem que administrar tudo isso. Com ministros em determinados momentos, muito fracos. E aí aparecem alguns episódios complicados. 1904 e 1905, a gente tem uma guerra com o Japão. E esse é um primeiro grande baque, porque na guerra com o Japão, a Rússia, uma grande potência, uma potência euroasiática, o maior país do mundo em extensão territorial, provavelmente na época o maior exército do mundo, é derrotado pelo Império Japonês. É derrotado e vergonhosamente pelo Império Japonês. Uma parte importante da Marinha Russa é destruída, né? E aquilo gera impactos muito grandes internamente, inclusive com a própria Revolução Russa de 1905. Na história da Rússia, a gente tem duas, ou diríamos 3 revoluções no século XX, né? 4, se a gente pensar em 1991. Mas no começo do século XX, a gente tem a Revolução de 1905, a gente tem a Revolução de 1917, de fevereiro de 17, e a gente tem o golpe bolchevique de outubro de 1917. Tudo isso, a gente vai falar sobre tudo isso com mais detalhes, é óbvio, no nosso mini curso que começa amanhã. Gente, ainda dá tempo de se inscrever. Ainda dá tempo de se inscrever no nosso mini curso, que começa amanhã, vai ser amanhã e na outra segunda, são 2 dias só, né? Rússia, o Indomável Urso. Tá muito legal, é um curso completamente online, o pessoal já se inscreveu, muita gente, a gente ainda tem algumas vagas, então se você quiser saber mais sobre a história da Rússia, amanhã a aula vai ser bem bacana. A aula vai ser bem bacana. A Bia já colocou aqui, a Bia daqui a pouco vai colocar aqui os links, né, para quem quiser se inscrever, mas eu vou sugerir a você que não perca essa oportunidade, tá bom? Guerra com o Japão, a Rússia é derrotada, uma revolução estoura no início de 1905. E isso começa com o famoso Domingo Sangrento, 22 de janeiro de 1905, quando uma procissão, liderada por um padre, inclusive, vai ao Palácio de Inverno do Czar pedir ajuda ao pai da nação. O czar não está ali, o czar estava em Tsarskoye-Selo, ali nos arredores de São Petersburgo, e aí a guarda de São Petersburgo, a guarda do Palácio de Inverno, massacra essas pessoas. Dezenas de mortos. Ficou conhecido na história como o famoso Domingo Sangrento, né, 22 de janeiro de 1905. E isso gera uma revolta muito grande na população, os trabalhadores, a própria burguesia se levanta e começa a pressionar o czar por reformas. E essa é chamada da Primeira Revolução, porque a partir daí Nicolau II se vê obrigado, depois de muito resistir, lá em outubro de 1905, entre perder o trono e promover as mudanças, ele faz essas mudanças, que são muito tênues no final das contas. São muito tênues, mas acalmam e, de fato, abortam a Revolução de 1905. E aí o que acontece? Uma Constituição, um pedido de uma Constituição, mas o mais importante disso é que é criada a Duma, é criada o Parlamento Russo. E aí a Rússia, tecnicamente, a partir desse momento, deixa de ser uma monarquia absolutista e caminha para o que viria a ser uma monarquia constitucional, né, com um parlamento muito, muito importante. Agora, são medidas paliativas, porque essas reformas não avançaram, e à medida que o tempo ficava mais, os anos avançavam também, isso ficava mais complicado de acontecer. Eu estou falando de 1905, 9 anos depois, menos de 9 anos depois, a Rússia entraria na Primeira Guerra Mundial. A gente tem as 4 primeiras Dumas, né?
Mas, por exemplo, os ministros ainda eram responsáveis perante o czar e não perante a Duma. Isso faz toda a diferença, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso aqui, mas a Duma acabava sendo muito um órgão consultivo, né, para acalmar os ânimos. Reformas são feitas, se acaba muda-se, se acaba a questão de pena de morte, esse tipo de coisa, mas com os ânimos acalmados, segue a vida na Rússia. Segue a vida na Rússia, não mais com uma monarquia absoluta, pelo menos em tese. 1905, portanto, é um ano complicado, é um ano da guerra com o Japão, é um ano que a Rússia é derrotada na Guerra do Japão, é um ano em que a primeira Revolução Russa acontece, o czar tem que ceder uma série de concessões dos liberais e também de revolucionários, de certo modo, social-democratas e socialistas que tiveram lugar na Duma, né, ainda que insignificante naquele momento, mas houve eleição de deputados mais à esquerda, né, e de deputados liberais, né, que conduziam grupos de influência dentro da Duma. Mas um evento mais marcante nos anos de 1904 e 1905 é exatamente o nascimento de Alexei Nikolaevich Romanov. Alexei Nikolaevich Romanov, se você quiser usar a expressão, a pronúncia russa, né? Alexei Romanov, a gente não vai usar aqui. Alexei Romanov nasce em julho de 1904, né? Em julho ou agosto, dependendo do calendário, né? O calendário russo naquela época era o calendário juliano, e no século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, havia uma diferença de 13 dias com relação ao nosso calendário gregoriano, né? Então, Alexei, e aí eu vou falar as datas que eu estiver fazendo referências a elas aqui, até 1918 são no calendário juliano, que era o calendário adotado na Rússia. Então, em julho de 1904, nasce o Alexei. E aquilo dá um fôlego muito grande à Rússia. Aquilo faz com que a Rússia celebre, né? 30 de julho de 1904 é a data do nascimento do Alexei, e os russos comemoram muito, e Nicolau e Alexandra, sobretudo, Alexandra também, bem-vindo meu querido Alberto, comemoram muito porque finalmente se tinha um herdeiro. Se tinha um herdeiro e a sucessão ao trono estava garantida, né? Sucessão de um filho homem, como fora estabelecida por Paulo I no final do século XVIII. Só que a alegria durou muito pouco nesse sentido, porque logo nos primeiros dias após o nascimento do Alexei, a tragédia se evidenciou. O umbigo caiu e não parava de sangrar. Isso deixou todo mundo desesperado, porque descobriram ali que Alexei era hemofílico, que Alexei carregava hemofilia, né? É uma doença genética, né? Transmitida pela mãe, e já havia casos comuns entre os descendentes da Rainha Vitória. A Rainha Vitória perdeu alguns descendentes por hemofilia, né? E é muito complicado. Era uma doença que hoje, se é complicado, na virada do século XIX para o século XX era mais ainda. Não havia avanços da medicina para cuidar da doença. Então se sabia que os hemofílicos tinham vida curta, né? Não viveriam muito. Qualquer corte, qualquer fratura, qualquer machucado sangrava muito, e o sangue não coagulava. Então, foi um desespero da família. Eu tento imaginar como Nicolau e Alexandra tiveram que lidar com aquilo e como aquilo impactou aquele casal. O herdeiro do trono, o filho amado, o filho tão esperado,
hemofílico. E Nicolau recebeu de muito cedo essa notícia, né, de que provavelmente o filho dele não chegaria nem à maioridade. E isso foi um baque no czar. Ele era apaixonado pela família e cada vez mais, a partir do nascimento de Alexei, o foco do autocrata, do soberano de todas as Rússias, foi na criação, foi para a família e, sobretudo, na atenção ao crescimento e à saúde de Alexei. Isso vai influenciar muito o casal. Eles buscam na medicina, não encontram solução e vão buscar na religião. Eram muito religiosos, vão buscar na religião e tentam de tudo para uma cura para Alexei. Olha aí, a Bia mandou uma mensagem dizendo que ainda dá tempo de se inscrever. Deixa eu ver se eu estou lendo aqui, Bia. Hoje é o último dia para se inscrever no minicurso sobre a Rússia. Exatamente, Bia. Nosso minicurso começa amanhã. Amanhã começa o nosso minicurso sobre Rússia. Amanhã começa nosso minicurso sobre Rússia. Então, ainda dá tempo de se inscrever. Falem com a Bia, que ainda dá tempo de se inscrever. E, Bia, vamos fazer o seguinte, vamos dar desconto, aquele desconto para quem se inscreveu hoje. O desconto era até sexta-feira, né? Mas a gente vai estender esse desconto hoje e amanhã. Quem quiser se inscrever ainda, consegue se inscrever com desconto. Fica bom assim, Bia? Vamos ver se o pessoal se anima, né? Vai perder. Se não fizer, vai se arrepender depois, né? Bom, e aí o que a gente tem? E a gente tem essa família vivendo esse drama à medida que o século começa e avança. E aí, a outra grande tragédia que chega à Rússia em agosto de 1914, que é a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial é decisiva na história do mundo, daquelas nações europeias e, naturalmente, da própria Rússia. A Rússia se envolve desde o começo na Primeira Guerra Mundial, está diretamente vinculada a isso. Tem algumas lives nossas lá no canal do YouTube a esse respeito. Amanhã a gente vai falar disso no minicurso. E a Primeira Guerra Mundial põe a Rússia numa situação crítica. A Rússia começa vencendo. A gente teve um minicurso sobre a Primeira Guerra Mundial ano passado, pode ser que tenha esse ano também. Mas a Rússia se envolve de cabeça na Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial, com tudo que causou ao mundo, coloca a Rússia, depois de alguns anos, em colapso. Eu tinha feito muitas anotações aqui sobre a Rússia na Primeira Guerra Mundial, mas o tempo já está avançando, eu não vou entrar nelas aqui. Mas o que é importante saber é que a partir de 1915, a guerra começa em agosto de 14, a partir de 1915, salvo engano, de setembro, outubro de 1915, Nicolau II assume o comando das Forças Armadas, assume diretamente o comando das Forças Armadas da Rússia, comando do exército russo, sobretudo. E aí ele vai para... fica muito mais tempo na frente de batalha. Ele fica no Stavka, no quartel-general, muitas vezes a 600 quilômetros de São Petersburgo, né? Muitas vezes a 600 quilômetros de São Petersburgo. Ele vai para lá, e aí acontece o mais complicado. Ele deixa Alexandra efetivamente administrando o país. Ele deixa Alexandra governando o país. Claro que governando com seus ministros, né? Mas ela assume efetivamente as funções de czarina da Rússia, enquanto o marido está à frente dos exércitos. E o que acontece? Nesse contexto todo, Alexandra, além de se preocupar com a Rússia, né, que no final das contas ela conhecia pouco, sobretudo a partir de 1904, do nascimento do Alexei, o foco dela foi muito no seu filho, e não há nada que seja criticável nisso, né? Imaginem pais de um garoto hemofílico no início do século XX,
né? O foco dela foi muito no Alexei, e cada vez mais ela se fechando na família e na religião. Ela era muito religiosa, ela era protestante antes de se casar, até para se tornar czarina da Rússia também. Ela se converte à religião ortodoxa e ela passa a viver muito em função da religião, buscando, já que a medicina convencional não tinha, buscando uma cura espiritual para o Alexei. E aí, nesse contexto, que aparece o tal do Rasputin, também chamado Rasputin aqui para nós, que era um místico, uma figura que era muito comum, ou muito típica da Rússia. Como nós aqui no Brasil teríamos um beato ou alguma coisa assim, um homem que se dizia um homem santo, né? E que uma coisa é certa com relação ao Rasputin, uma coisa é certa: ele tinha uma capacidade quase que hipnótica. Ele tinha uma capacidade hipnótica sobre as pessoas. E o Rasputin é levado ao czar e à czarina, isso antes até da Primeira Guerra Mundial, e ele consegue, isso é fato, em alguns momentos, melhorar a saúde do Alexei. E com isso o casal fica numa dívida enorme para com ele. Ele melhora a saúde de Alexei, né? E aquilo é visto como quase um milagre. Então aquele místico, aquele homem santo, como eles assim entendiam o Rasputin, a influência dele cresce sobremaneira, né, junto ao casal imperial. À medida que a guerra avança, o Rasputin está cada vez mais presente no palácio. E à medida que a guerra avança, e sobretudo depois que Nicolau II vai para a frente de combate, vai para o fronte comandar diretamente as tropas, o Rasputin começa a influenciar cada vez mais Alexandra, começa a influenciar cada vez mais a czarina. Há muitas cartas trocadas entre eles e entre a Alexandra e Nicolau também, ela falando dessa influência, como era importante ter o Rasputin ali e tudo. E chega um momento que o Rasputin começa a nomear os ministros são trocados e destrocados e removidos e nomeados pelas ordens de Rasputin. Ele convencia Alexandre, Alexandre convencia Nicolau. Como eu disse, Nicolau, apaixonado por Alexandre, acabava convencido. E aí o que acontece? Em 1916, o caos está instalado na Rússia. O inverno de 1916 é muito complicado na Rússia. E naquele momento, a Rússia estava perdendo a guerra, feio, e a crise da produção interna era enorme, fome, revoltas, muitas deserções no exército, os comunistas também, os revolucionários instigando revoltas, né? Os liberais, a burguesia exigindo a participação maior do czar no governo, né? Muitas críticas à imperatriz, que era vista até como uma espiã alemã, porque ela era alemã de origem. Então o ódio da Rússia se voltava contra Alexandre, o que era um absurdo, porque ela era apaixonada pela Rússia tanto quanto era pelo marido. Diga-se de passagem, aí é uma curiosidade que a gente descobre depois, ela tinha paura, ódio, nojo do czar, do seu primo, o Kaiser Guilherme II da Alemanha, né? Guilherme II era uma figura tida pela maioria ali como muito desprezível, era o filho mais velho, o neto mais velho da Rainha Vitória, né? E era aquele primo que ninguém gostava dele, apesar de ele ter sido apaixonado pela irmã mais velha de Alexandra, Elise, que se casa com o tio de Nicolau II. Eles se conhecem no casamento, inclusive, do tio de Nicolau II, né? Que vai ser depois prefeito de Moscou, o administrador de Moscou, é assassinado em Moscou, e aí a irmã mais velha da Alexandra, ela acaba indo para um mosteiro, ela funda um mosteiro e fica lá. E depois acaba no meio dessa tragédia em 1918, que eu vou falar daqui a pouquinho.
Mas o que acontece aí? Começa a se perceber que um dos grandes problemas é Rasputin. E aí é feito um complô, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso, e Rasputin, em dezembro de 1916, ele morre. Ele é assassinado. E o assassinato de Rasputin é um negócio louco, né? Uma outra oportunidade eu conto isso aqui. Mas ele é assassinado, ele tinha uma maldição que ele dizia que a monarquia não duraria depois da morte dele. Isso de fato acontece. Menos de 3 meses depois da morte de Rasputin, a monarquia cai, né? Mas já tinha um outro que tinha previsto isso algum tempo antes. Outra oportunidade eu conto isso. E aí a gente chega em fevereiro de 1917. Frio, caos, revolta, o czar na frente de batalha, Alexandra governando mal, administrando mal o país, com ministros incompetentes. Começam as revoltas. Um grupo de mulheres, no final de fevereiro, né? Deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Quando foi, meu Deus? Não vou encontrar. 22, eu não botei aqui a data errada, março, né? Deixa eu ver, eu anotei a data precisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, meados de fevereiro, já era dia 25 de fevereiro, era isso mesmo. 25 de fevereiro de 17, um grupo de mulheres vai às ruas pedindo pão para alimentar os filhos. E aí elas começam a saquear as lojas, as padarias, outros depósitos começam a ser saqueados. E isso é duramente reprimido pelas autoridades ali. Só que num determinado momento, e vejam, o czar estava na frente de batalha e a czarina não estava nem em São Petersburgo, já na época não se chamava São Petersburgo, mas sim em Petrogrado, né? A rainha não estava, a imperatriz não estava nem em Petrogrado, né? Ela estava, como eu disse, em Tsarskoye-Selo, que fica nos arredores de Moscou, de Petrogrado, fica a 20 quilômetros mais ou menos de São Petersburgo, né? Tsarskoye-Selo, a cidade do czar, né? Revolta. Num determinado momento, a tropa começa a aderir aos revoltosos. Muitos soldados, vendo-se diante das mulheres pedindo pão, não tiveram coragem de massacrar essas mulheres, muitas das quais podiam ser até suas mães, esposas, namoradas, filhas. Os trabalhadores começam a aderir. E todo mundo começa a aderir à revolução e pede a queda do czar. E a Duma ganha força naquele momento, e a Duma manda uma delegação ao Stavka, né, 600 quilômetros de Petrogrado, pedindo a abdicação de Nicolau II. Ninguém queria mais Nicolau II. Os pleitos eram fora Nicolau II, não o fim da monarquia, mas queriam acabar com Nicolau II, queria que Nicolau deixasse o trono, talvez para ser substituído por Alexei. Aí a gente tinha um problema. A hemofilia de Alexei foi escondida durante toda a vida dos russos. Os russos não sabiam por que Alexei era tão super protegido e por que se lidava tão mal com o sucessor do trono, né? Os russos não sabiam da hemofilia. Né? Isso era muito restrito ao palácio e a um grupo muito próximo ao czar. E aí o que acontece? Essa delegação vai a Nicolau II, eles pediam a abdicação do czar, eles pediam a saída do poder da czarina, a espiã alemã, e eles pediam a saída da guerra. Eles queriam que a Rússia saísse da guerra. Chegam a Nicolau II, né? E depois de uma situação muito tensa, Nicolau decide abdicar.
E num primeiro momento ele abdica em favor de Alexei. Cachorro latindo aqui. Ele abdica... Estão conseguindo ouvir, né? Ele abdica em favor de Alexei. Só que ele rapidamente ele muda a decisão dele depois de conversar com o médico. O médico informou a ele que provavelmente Alexei não chegaria à maioridade. Alexei tinha 12 anos nesse momento, né? Alexei não chegaria à maioridade, né? E ele abdica no final das contas em favor de seu irmão mais novo, Miguel, né? Que por sua vez não aceita o trono. E aí, nesse dia 2 de março de 1917, 2 de março de 1917, 15 de março no calendário gregoriano, acaba a monarquia na Rússia. É instalado o governo provisório e deixa o poder o último Romanov, né? O Marcelo está falando aqui, 23 de fevereiro, luta pelo pão e pela paz em Petrogrado. Exatamente, exatamente. Né? Com a abdicação do czar, né? Ele vai em direção a Petrogrado, né? Ele não consegue, no primeiro momento, chegar a Tsarskoye Selo, né? Mas em 22 de... Algum tempo depois, alguns dias depois, ele se junta à família e eles são mantidos presos no Palácio Alexandre, em Tsarskoye Selo, né? E ali são mantidos como prisioneiros, efetivamente. Por que a czarina não fugiu com as crianças? Por que não foram encontrar Nicolau II no fronte, onde ele ainda tinha o apoio de parte do exército? Uma das razões passa por essas ironias do destino. Alexandra não tinha ideia do que estava acontecendo, de fato, em Petrogrado, que a revolução estava acontecendo. E Alexandra também estava com 2 filhas com sarampo em casa. Dos 5 filhos, 2 estavam com sarampo. Então não dava para tirar as meninas doentes de casa. Eu estou falando de fevereiro de 17. Pensem no frio, né? Inverno. Enfim, a partir de março de 17, a Rússia é uma república, com governo provisório estabelecido, uma governabilidade tremendamente complicada, continuam em guerra, diga-se de passagem. O próprio governo provisório russo merecia uma live, porque era um governo da Duma, um governo provisório, mas não era um governo absoluto em termos de controle. Desculpem, de controle do país, porque tinha uma outra autoridade governando a Rússia, que eram os sovietes. Né, os sovietes dos trabalhadores e soldados ali. Então a Rússia é o caso do governo dual. A Duma, parlamento com liberais, conservadores, social-democratas, né, e os sovietes. Então era um negócio quase que ingovernável. E isso vai, né, até outubro de 17, quando a gente tem o maldito golpe bolchevique. O que acontece? O czar fica preso ali no palácio, e agora o cidadão Nicolau Romanov, começa inclusive uma investigação do governo provisório sobre o envolvimento do czar e da czarina, a responsabilidade deles pela guerra e pela derrota na guerra, pela situação que se estava, e aí depois, inclusive, esse inquérito, que no final das contas é conduzido pelo Kerensky, né, chega ao resultado, ainda enquanto eles estão em Petrogrado, dizendo que não havia nada que provasse de fato, inocentando o czar e a czarina pelas responsabilidades da guerra e de todos aqueles acontecimentos. O que mais eu anotei aqui sobre isso? Em agosto de 17, a Rússia ainda está em guerra, está no meio de uma confusão danada. Nesse momento, em julho, a gente tem uma tentativa de golpe da direita, tem uma tentativa de golpe da esquerda, né?
o Kerensky manda a família real para a Tobolsk, na Sibéria. Eles são transferidos para a Sibéria, eles vão chegar lá em outubro de 17, né, setembro, outubro de 17, e eles são transferidos porque o Kerensky informou a eles que ali eles estariam mais seguros. Ali eles estariam mais seguros, estariam fora do tumulto, da confusão de Petrogrado. E lá eles ficam na casa, num palácio, o palácio do governador, ficam ali como prisioneiros, mas num tratamento relativamente justo para com aquela família, né? Havia uma grande devoção pelo czar ainda, sobretudo na Sibéria, havia um grande carinho, um grande respeito pela figura do czar, né? Sobretudo no interior do país. Diferentemente dos grandes centros, Petrogrado e Moscou, a população russa do interior, né? O russo lá da origem, via o czar como uma figura quase como um deus, e havia essa deferência ao czar. E dizem que os biógrafos de Nicolau II dizem que foi o melhor período da vida dele enquanto ele estava em Tobolsk, né? Porque ele já não tinha mais as responsabilidades do czar e ele podia se dedicar à sua família. Ele podia se dedicar à sua família. Eles eram muito simples, as pessoas não têm noção disso, mas a família imperial russa era muito simples, né? Nicolau II era um sujeito que acho que todo mundo gostaria de ter junto a si, batendo papo, conversando, porque era alguém muito atencioso, né? Ele tinha seus problemas, mas eles eram muito gentis, todos eles, inclusive a czarina, com as pessoas. Bom, mas caminhando já para concluir, eu disse que ia ser rápido, a gente está demorando muito. Tobolsk, eles ficam em Tobolsk, eu anotei aqui para a gente não errar, até março de 18, quando a família é transferida aí para Ekaterimburgo. Ekaterimburgo, nos Urais, cidade fundada por Pedro Grande também, né? Era um centro, era a principal cidade ali dos Urais, e aí eles são transferidos para lá, né? Março de 1918 já era o famigerado governo bolchevique. Já era Lenin no poder. Já era Moscou como centro de poder na Rússia. Março de 1918 a gente estava vivendo a guerra civil, né? Brancos, vermelhos e outros tantos grupos, tinha os verdes também, né? A gente estava vivendo a guerra civil na Rússia. E aí o tratamento dado ao czar muda completamente quando os bolcheviques chegam ao poder. Eles são transferidos para Ekaterimburgo, né? E lá são maltratados, tratados como prisioneiros. Primeiro vai o czar, a czarina e Maria. É Maria que vai? Acho que é. Isso, czar, a czarina e Maria, porque Alexei estava muito doente. Olha que coisa louca. Eles tiveram que deixar o filho e as filhas, as outras 3 filhas, em Tobolsk. Mas mesmo assim, eles são transferidos para lá, chegam nos Urais como efetivamente prisioneiros, são muito maltratados, aí são colocados numa casa de um engenheiro que é completamente fechada, né, hermeticamente fechada em relação a população na cidade de Ekaterimburgo, a casa do engenheiro Ipatiev. Guardem esse nome porque no finalzinho eu vou contar 2 curiosidades a respeito dessa vida dos Romanov, né? Uma delas diz respeito a esse nome, Ipatiev. São transferidos para lá. E aí começa um drama dessa família, né? Em maio chega o restante da família, né? E aí eles passam a viver ali como prisioneiros em condições muito complicadas. As janelas eram fechadas, né? Pintaram para que eles não pudessem ver nada lá fora. Eles tinham um tempo curtinho por dia para sair, né? Circulando para ver o sol de dentro da casa, claro. E eram muito destratados pelos guardas. O novo comandante ali era um comunista ferrenho, né?
o Yakov Yurovsky era um comunista ferrenho, né? E aí começa o fim dos Romanov, né? Passam períodos muito difíceis, muito difíceis. Parte dos empregados eles são obrigados a deixá-los, né? Inclusive o marinheiro que carregava o Alexei o tempo todo, ele é retirado dali e logo depois ele é executado com pessoas muito próximas ao czar, né? E no final das contas eles passam a receber rações, que é a mesma ração dos empregados, enfim, e são muito maltratados, a guarda é trocada, né? Os soldados que estavam ali destratavam, estavam muito imbuídos das ideias dos bolcheviques, né? E falavam obscenidades com as meninas, eram grosseiros com todos eles, eram grosseiros com Nicolau, com Alexandra, com o garoto também. Então você tinha isso. E aí acontece a grande tragédia de 16 para 17 de julho de 1918. Nesse momento, repito, a Rússia estava em guerra civil, ali em Ekaterimburgo era um centro bolchevique, porém a notícia que era a legião tchecoslovaca estava chegando ali e um grupo de forças brancas, né, estavam chegando ali. Os tchecoslovacos, não dá para contar a história deles, mas era um grupo de militares ali, uma legião, acho que eram 20 mil homens, uma coisa assim, que estavam chegando a Ekaterimburgo. De fato, eles vão chegar e tomar a cidade no dia 25 de julho, né, 8 dias depois da execução da família russa. E aí a tomada a decisão. E até hoje, durante muito tempo, ficou controverso quem tinha tomado essa decisão. A gente já sabe hoje que foi efetivamente no soviético, foi em Moscou, a partir de uma demanda do soviético dos Urais, né? Decidiram executar a família real russa, a família imperial russa. Isso acontece na madrugada de 16 para 17 de julho de 18. Pouco depois da meia-noite, o médico da família, que ficou com eles até o final, inclusive foi executado junto com os Romanov, o Dr. Botkin, é chamado, mandado acordar as crianças e o casal imperial, com a informação de que eles iam ser transferidos dali de Patiev, porque as forças brancas estavam chegando ali e para a própria segurança deles eles seriam transferidos. Muito bem, descem todos para o porão ali, para uma salinha de 5 por 6 metros quadrados, 5 por 6 metros, né, de mais ou menos 25, 30 metros quadrados, e são colocados ali, dizem, esperem aqui porque está chegando o caminhão para tirar vocês. Nicolau pede 2 cadeiras, uma para a Czarina e uma para Alexei. Nicolau desce com Alexei no colo. Alexei tinha 13 anos, mas era muito frágil, era um garoto muito frágil, ele não aparentava nem 13 anos nesse momento, né? Magro, hemofílico, tinha passado esse tempo todo praticamente na cama, né? Era um garoto bacana, era um garoto bonito, inteligente, inteligentíssimo, mas estava muito fragilizado. E ali estão 11 pessoas dentro daquele cômodo, o czar, Czarina, as 4 princesas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, Alexei e os criados, né? Uma empregada deles, a Demidova, que estava sempre com eles, o cozinheiro, um outro servo de Nicolau e o Dr. Botkin, que foi até o final. Dizem que o Yukov, dizem que o Yurovsky chega a propor para o Botkin sair dali porque os vermelhos, o exército vermelho estava precisando de bons médicos, né? E o Botkin diz, não, eu vou ficar com o czar, eu vou ficar com a família. E aí o Yurovsky quase que insinua, você vai morrer aqui. Eu sei. E aí eles descem, e enquanto estão lá acomodados, entra o pelotão de fuzilamento. Eu me arrepio quando eu conto essa história, mesmo. Entra o pelotão de fuzilamento.
O Yurovsky faz uma leitura rápida de uma acusação, dizendo que Nicolau Romanov foi considerado culpado de crimes contra o povo soviético, contra a Rússia soviética, e por isso decidiu-se executá-lo. E antes que Nicolau pare, o quê? Ele atira Nicolau, dá 2 tiros em Nicolau, e aí começa o massacre. Eles fuzilam a família e os servos que estão ali. Sangue para todo lado, pólvora, Nicolau cai na hora, abatido. Alexei é ferido, depois o Yurovsky dá um tiro na cabeça do garoto. As meninas, algumas delas não morrem na hora. Depois se descobriu que os corpetes que elas estavam usando, elas tinham costurado diamantes neles, né, para proteger, para poder sair com algum patrimônio, conseguir fugir com alguma coisa, e as balas ricocheteavam nos colchetes. Né? E aí essas meninas foram mortas à baioneta. Foram 20 minutos de inferno ali. Sangue, pólvora, tiro, gemido, dor. E foi esse o fim da família imperial russa. Os corpos são retirados dali na surdina, são levados para uma mina, jogam ácido sulfúrico, são despidos, jogam ácido sulfúrico para desfigurar, tacam fogo, né? E depois de 2 ou 3 dias voltam, exumam dali, porque a mina estava muito... acharam que ali não estava bom, enterram em outro lugar e ainda enterram o Alexei e uma das meninas, que não se sabe até hoje se foi Maria ou Anastácia, a uns 20 metros dali, provavelmente para confundir possíveis investigações. E esse foi o fim do czar de todas as Rússias, Nicolau Alexandrovich Romanov. E é muito forte. Eu estou contando rapidamente isso aqui, mas para mim é algo muito marcante, porque desde muito cedo eu tenho um grande carinho pela família Romanov. E aquilo que marca uma grande tragédia na história da Rússia, é o começo do inferno, efetivamente. Outros Romanov são massacrados do mesmo jeito. É bom lembrar. Quase que paralelamente, é por isso que isso evidencia muito uma ordem vinda de Moscou. Os outros Romanov, muitos são mortos ali 1, 2 dias depois. O próprio irmão mais novo, Nicolau II, Miguel, a própria irmã da Alexandra, Elise, aquela que tinha ido para um mosteiro, tinha virado monja, ela é retirada de lá e ela é levada com outros Romanov, e eles são colocados dentro de uma mina, e nego explode a mina. Depois eles vão encontrar os corpos lá, muitos ainda vivos, não morreram da explosão, né? Morreram lá de fome dentro dessa mina. Então é um conjunto de tragédias com essa família que leva também, que é um grande precursor de todas as tragédias que a Rússia teve sob o regime comunista. Daí o meu desprezo absoluto, eu digo isso de forma muito clara, a tudo que esteja relacionado aos bolcheviques, à Rússia comunista e aquilo que eles fizeram a partir de 1917. Meu desprezo é total e absoluto por essa gente. Nada justifica o que foi feito com os Romanov, nada justifica o que foi feito com a Rússia, nada justifica o que foi feito com o povo soviético nas 7 décadas que se seguiram. É simbólico a morte do czar. É simbólico. É simbólica a destruição dessa família. E de tantas outras. E é o prelúdio da destruição do país nas décadas seguintes. A gente tem mais alguns anos de guerra civil. Marcelo, se eu não responder a sua pergunta, eu vou pedir para você fazer usando o ponto de interrogação aí, né?
né? Porque passa muito rápido e às vezes eu não esqueço. Eu estou caminhando já para responder as perguntas, para o finalzinho, para a gente acabar a live. Então, se você puder perguntar ali, deixar a pergunta nas interrogações, para não correr o risco de eu perder e não ver o seu comentário. Obrigado. O epílogo dessa história passa pelo final da década de 70, em 1977, ainda União Soviética, ainda Brezhnev, né? Ninguém imaginaria que alguns anos depois, menos de 15 anos depois, a União Soviética colapsaria, né? Há uma ordem de Moscou também para que a casa de Ipatiev, onde haviam sido executados os Romanov, fosse demolida. Que foi. Demoliram rapidamente a casa de Ipatiev. O Barão comentou, foi o começo da barbárie. Exatamente, Barão. Foi o começo de uma barbárie terrível. Terrível. E repito, isso justifica o meu desprezo absoluto pelo bolchevismo e por todas aquelas ideias que puseram fim aos Romanov e à Rússia imperial. E a Rússia clássica. Né? A casa foi demolida. Vocês sabem quem demoliu a casa de Ipatiev? Um certo sujeito chamado Boris Yeltsin. Ele era a autoridade do Partido Comunista ali em Ekaterimburgo naquela época, e por ordem direta de Moscou foi ele que mandou derrubar, ele que derrubou a casa de Ipatiev. Exatamente, Boris Yeltsin. Depois ele vai falar disso, ele se arrepende de ter derrubado aquilo, mas foi. Hoje tem uma igreja, a Igreja do Sangue Derramado, ali onde era a casa de Ipatiev. E em 79 também, aí em 1979, começam a levantar locais ali, né? Deixa eu ver. Eu vou esquecer o nome. Eu tinha que fazer uma justiça a eles aqui. 2 cidadãos russos, né? Um geólogo, queria saber a profissão do Avdonin, um geólogo, e um cineasta, Gely Ryabov. Eles começam a fazer um levantamento naquela região. O Avdonin conta a respeito disso, depois ele dá entrevista, ele fala que desde criança ele se interessava pelas histórias dos Romanov na União Soviética, e aí ele começou por conta própria uma espécie de investigação sobre os corpos. E aí ele começa a investigar aquilo, né? E ele descobre corpos. Em 79 ele descobre os corpos dos Romanov. O que ele faz? Ele está na União Soviética. Ele falou, não dá para mostrar isso aqui não. Ele enterra de volta, ele retira dali, né? Ele enterra de volta, ele descobre, marca onde é que está e tudo, e guarda ali de volta para, numa eventual mudança no regime soviético, ele poder informar isso ao mundo. A mudança vem, né? Gorbachev chega ao poder em 85, e no final da década de 80, 90, salvo engano, 89 ou 90, o Avdonin, ele desenterra esses corpos, leva para o necrotério lá de Ekaterimburgo, e aí anuncia o mundo que eles haviam descoberto o que possivelmente eram os restos mortais dos Romanov. Não dá para entrar em detalhes sobre isso, mas aí é uma longa história. Muitos livros interessantes a esse respeito. É uma longa história sobre o tratamento dado aos corpos, aos restos mortais dos Romanov, até que finalmente tem um exame de DNA com direito a sangue do príncipe Philip, né? Finado marido de Elizabeth II, que hoje completa 70 anos de reinado, né? 70 anos de reinado. Até que os exames de DNA em 2007 destacam, assinalam que realmente ali era a família Romanov sepultada, que tinha sido enterrada, né? E 80 anos depois do massacre dos Romanov, eles são enterrados, são sepultados
né, na capela de Santa Catarina, lá na fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo, onde estão sepultados vários czares da Rússia, né? Eu estive lá e, arrepiar de novo, uma sensação muito forte. Você está ali diante dos restos mortais de Nicolau II e sua família, né? E finalmente, em 15 de agosto, eu anotei aqui, do ano 2000, eles são canonizados pela Igreja Ortodoxa Russa. Já haviam sido canonizados pela Igreja Ortodoxa Russa no exterior, na década de 80, mas em 2000, finalmente, a Igreja Ortodoxa Russa os torna santos. A família massacrada naquele fatídico 17 de julho de 1918, né? E no dia 1º de outubro de 2008, a Corte Suprema da Rússia reconheceu que a família Romanov foi uma grande vítima da repressão política e a reabilitou na história da Rússia. No ano 2000, foram reabilitados. 1º de outubro. Obrigado, Alberto Pfeiffer. Professor, que aula, parabéns. Há muito a debater quanto ao legado de 17 e 18 para a ordem global, sem dúvida nenhuma, de 1917 e 1918. Né? Alberto, temos muito a conversar sobre isso. Essa é uma passagem rápida, gente. Era para ser de 20 minutos essa live, a gente já está se estendendo por mais de 1 hora, então eu vou caminhar para o encerramento. Essa era uma live sobre o fim dos Romanov. Foi uma live sobre o fim dos Romanov. E a Bia está lembrando aqui que ainda dá tempo para quem quiser se aprofundar o conhecimento sobre Rússia, conhecer mais, ainda dá tempo de fazer o nosso mini curso que começa amanhã. Gente, oportunidade única. Amanhã e na outra segunda, às 20 horas, 7 e 14 de fevereiro, nós teremos o nosso mini curso online, Rússia, o Indomável Urso. A gente vai falar não só de história da Rússia, a gente vai falar de cultura da Rússia, a gente vai falar de geografia da Rússia, a gente vai falar de geopolítica da Rússia. A gente vai falar muito sobre essa história maravilhosa desse povo e a gente vai falar sobre os imperativos, né? Sobre os imperativos que fazem com que a Rússia se veja como uma nação tão particular no cenário internacional. O Barão está dizendo aí, vamos se inscrever. Vamos, Barão, vamos nos inscrever sim. Né? Obrigado, Marcel, estou esperando você amanhã. Eu sei que o Marcel, o Barão já se inscreveram para o nosso minicurso. Né? Vai ser muito legal. O material está bem interessante e a gente vai poder discutir com calma, com tranquilidade, essas grandes questões sobre a Rússia. Quem sabe até a gente não faça uma aula extra já incluída no pacote, viu? Lisa está perguntando como pode se inscrever. E pela bio aqui do perfil, Liso, você consegue as informações. A Beatriz vai colocar também um link para você se inscrever aqui. E eu vou pedir, se você não conseguir nem por aí, nem pelo link, que você me mande uma mensagem no privado, logo depois da live, que eu mando para você o link. Quem quiser se inscrever pode me mandar uma mensagem, né, depois da live que eu encaminho o link para quem quiser se inscrever no minicurso. 7 e 14, próximas 2 segundas-feiras, amanhã e na próxima, a gente vai falar muito sobre Rússia. A gente vai falar muito sobre Rússia. Eu me interesso por Rússia, eu estudo Rússia há 30 anos, mais ou menos. Né? É um país fascinante, é um povo fascinante. E sempre lembra, a Rússia é muito maior do que a União Soviética, bem claro. Né? Clarice, então, Clarice disse que quer se inscrever também. A Bia coloca o link. Se não, me manda uma mensagem no privado quando acabar a live, que eu lhe mando o formulário de inscrição. Tá muito legal mesmo, tá muito legal mesmo. Né? Obrigado, Alberto. Obrigado. O Alberto colocou aqui, excelente exposição, quem estiver inscrito no minicurso está convidado para a palestra sobre Rússia. Exatamente.
10 de fevereiro, a gente vai ter uma palestra às 14 horas sobre Rússia, promovida pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Instituto de Estudos Avançados da USP, a gente vai participar desse evento no dia 10 de fevereiro, às 14 horas, e vamos falar mais sobre Rússia. Alberto Pfeiffer está convidando aí para aqueles que se inscreverem no minicurso, para aqueles que estiverem fazendo o minicurso, e eu amanhã vou colocar o convite também para o evento da USP, né? E a Bia colocou o link aqui para as inscrições, é o Linktree, né? /Joanisval, mas, repito, se você não conseguir acessar o link, se você tiver algum problema com o perfil, em acessar o link no perfil, me manda uma mensagem no privado e eu lhe passo o link. Vamos para as perguntas? Tem 4 aqui, vamos ver. O Marcelo colocou uma pergunta que dava, que aqui ensejaria uma outra live, Marcelo, mas a pergunta é muito boa. Por que é um mito que a princesa Anastácia sobreviveu? Essa pergunta é muito boa pelo seguinte: como a morte dos Romanov foi envolta em muito mistério, e é isso que a pergunta que o Marcelo fez me lembrou uma informação aqui que vale a pena ser passada. Depois que a família é massacrada em Ekaterimburgo, Moscou é avisada. Moscou é avisada. E numa reunião do Comitê Central do Partido, Lenin é informado, ouvido, e aí Lenin anuncia para todos ali que Nicolau II, ex-czar da Rússia, traidor do povo russo, isso, aquilo, outro, havia sido executado, julgado, condenado e executado pelo soviete dos Urais. E ele só fala de Nicolau II, e ele diz que a família havia sido transferida dali de Ekaterimburgo. Os bolcheviques safados não tinham coragem de dizer que tinham matado a família imperial russa toda. E durante muito tempo fica essa dúvida, o que tinha acontecido com a czarina e com as crianças, né? Porque eram as meninas, né? Meninas e um garoto que foram brutalmente executados, né? Aí começa, Marcelo, uma série de lendas sobre o fim, o que aconteceu. E a própria rainha-mãe, ela consegue deixar a Rússia, né? A mãe de Nicolau II, junto com as duas irmãs, né? Conseguem deixar a Rússia, né? Num navio britânico, assim como vários Romanovs, vários aristocratas russos. Aí tem uma pergunta: alguém sobreviveu? Sobreviveu, houve sobreviventes, não da linhagem direta de Nicolau II, né? Mas houve sobreviventes sim, que são resgatados na Crimeia por um navio britânico, um navio de guerra britânico. Inclusive, na época, o rei Jorge V oferece à rainha-mãe da Rússia essa possibilidade. Ela disse que ela só ia se ela conseguisse levar aqueles Romanov e aqueles aristocratas que estavam juntos. Então sai um navio abarrotado de gente, né, que nunca mais voltaria a ver o seu país. Isso é louco, isso é louco. Você pensa nisso, são 70 anos, os caras nunca mais. Sabe o que você está deixando o país? Muitas vezes com a roupa do corpo, porque os bolcheviques tomaram o poder. Sem esperança, sem esperança. Estava tendo a guerra civil? Estava. Mas quando acaba a guerra civil, essas pessoas veem, acabou a possibilidade. E aí, ao longo dos anos, a rainha-mãe nunca reconheceu a morte do filho nem dos netos. Então ela mesma admitia que isso não tinha acontecido. E aí começam a aparecer pretendentes à condição de filhos do czar. Apareceu 2 ou 3 que se tornaram muito famosos: Alexei, né? Alexei Nikolaevich Romanov. Apareceram várias Anastácia. A mais famosa é a Anna Andersen, que durante décadas, ela foi descoberta na década de 20 na Alemanha, em Berlim, salvo engano, num hospital. Aí dizia que era a Anastácia, e ela constrói uma história
todinha durante décadas, até a morte dela, na década de 80, dizendo que ela era a Anastácia, a princesa Anastácia e tudo. Naquela época não sabia onde é que estavam os Romanov, não tinha exame de DNA para testar isso. Então, era um mito, foi um dos grandes mitos do século XX, foi uma das grandes histórias do século XX. A esperança que as pessoas tinham de realmente que alguém tivesse escapado, né? A esperança, bem-vinda Helena, bem-vinda Lu, a esperança que as pessoas viam, porque é uma história, é uma história bonita, é uma história de vida dessas pessoas, e depois é algo tão chocante deles terem sido massacrados daquele jeito, que sempre havia uma esperança. É como o nosso sebastianismo aqui, né? Havia uma esperança de que a família imperial tivesse sobrevivido. Infelizmente, depois, com a exumação dos corpos, já no século XXI, né, com os exames de DNA, descobriram que, sim, todos os Romanov haviam morrido ali. Marcelo, tem um livro muito interessante do... Deixa eu ver... É do Messi mesmo, do Robert Messi. Os Romanov, o fim da dinastia. Foi escrito a edição publicada no Brasil em 17. Chegou atrasada, Helena? Mas não se preocupe, Helena. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou subir essa live para o nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Vá ao YouTube, digite Joanisval BSB. Quem não conhece, né? Vá lá no nosso canal no YouTube, pelo amor de Deus, divulgue o nosso canal no YouTube, me ajude a aumentar o número de seguidores no YouTube, senão daqui a pouco eu vou parar com o canal do YouTube. Eu vou encerrar o canal do YouTube se não tiver, pelo menos 1000 seguidores. Eu estou com 850 seguidores, uma coisa assim. É incrível, mas as pessoas parecem que não gostam desses assuntos. Então me ajudem a divulgar o meu canal no YouTube, Joanisval BSB, Joanisval BSB. Daqui a pouquinho, no máximo até, se não conseguir hoje, até quarta-feira, subir já a live para o canal no YouTube, tá bom? E ali você pode ver, você pode compartilhar, curtir, comentar, botar um link, mandar pelo WhatsApp para familiar, para amigo, para pessoas interessadas. Se não gostar da live, manda por desafetos pelo WhatsApp também, mas me ajude a divulgar o canal. Então a gente fala disso. Então, Marcelo, ficou toda essa história, o mito do Romanov sobrevivente, que no final das contas, infelizmente, não aconteceu. Tem um filme chamado Rasputin, que afirma um sobrevivente, mas como é um filme, não dá para dar crédito. É isso mesmo, não dê crédito. Veja, tem filmes, livros, séries, um monte de coisa sobre a vida dos Romanov, muita bobagem, muita lenda, muita história, né? Então, boa observação. A Guerra de 1905 seria o evento também do Marcelo, né? Conhecido como Domingo Sangrento na cidade de São Petersburgo. Não sei se você pegou o início da live, eu comento sobre isso. O que foi a Guerra de 1905, 1904, 1905 com o Japão, e depois do Domingo Sangrento em 22 de janeiro de 1905 em São Petersburgo. Está relacionado sim à guerra com o Domingo Sangrento, mas não diretamente, né? Não foi um ato de guerra ali, foi uma revolta que desencadeou a Revolução de 1905. Vamos ver mais perguntas. A princesa Anastácia seria uma sobrevivente dos Romanov, já comentei aqui. Não houve sobreviventes na tragédia de Ekaterimburgo de 1918. Professor, não era possível quiser mudar a lei sobre a mulher assumir o trono? Barão das Capivaras. Professor, não seria possível quiser mudar a lei sobre a mulher assumir o trono? Barão, essa para mim é uma pergunta que eu vou lhe dizer. Eu quase que me faço essa pergunta todo dia. Por que Nicolau II não mudou até o nascimento do Alexei? Claro. Por que Nicolau II não mudou quando as meninas nasceram,
né? Quando Olga nasceu, por exemplo, a expectativa do filho homem era sempre permanente, né? A lei de Paulo I, né? É uma grande questão. Realmente eu espero um dia descobrir. E depois, com o nascimento do Alexei, por que isso não foi mudado? Talvez para não expor a fragilidade do Tsarevich. Talvez para não expor a fragilidade. Como eles não contavam para a população russa e até para os círculos mais próximos que o Tsarevich tinha a hemofilia, pode ser que ele tenha ficado diante desse dilema. Eu vou governar a Rússia até o final, né? E a esperança de que o Alexei consiga crescer e ser o herdeiro do trono, porque eu não vou expor essa situação a público. Não sei, é uma especulação, mas a pergunta é muito boa, Barão. Eu faço isso o tempo todo, sempre me pergunto. Que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Tá? Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Tem duas curiosidades que eu queria deixar para vocês aqui no final sobre o fim dos Romanov, que eu tinha prometido na primeira live, lá há 3 semanas. E eu vou deixar agora para fechar. Obrigado, vamos seguir o professor Joanisval no YouTube, Joanisval BSB. Por favor, me sigam no YouTube e divulguem o nosso trabalho. Eu agradeço muito, não custa nada, você não vai perder 1 centavo, mas você me ajuda, tá bom? Amanhã a gente tem um mini curso, ainda dá tempo para se inscrever. 2 curiosidades sobre os Romanov. Pouca gente sabe disso, mas Alexei, filho de Nicolau Alexandrovich Romanov, também era o nome de Alexei Mikhailovich Romanov. O primeiro czar da Rússia, Miguel, e o último czar da Rússia, Nicolau, tiveram um filho chamado Alexei. Curiosidade, né? Coisas que acontecem na história. O primeiro, Romanov, e o último, Romanov, tiveram um filho chamado Alexei. Segunda curiosidade sobre os Romanov. Obrigado, Mauro, Francisco, excelente live. Segunda curiosidade sobre os Romanov, para aqueles que resistiram bravamente até as 18h26, 1h30 de live. Eu disse para vocês que o último refúgio, o último local onde viveram os Romanov, Nicolau II e sua família, foi uma casa do engenheiro chamado Ipatiev. Casa, portanto, que era conhecida como a Casa de Ipatiev, ou a Casa Ipatiev. Ipatiev. Né? Foi onde viveram os últimos Romanov. Miguel I Romanov, quando assumiu o trono da Rússia, quando foi chamado para assumir o trono da Rússia, lá em 1613, aquele que inaugurou a dinastia Romanov, Miguel I, sabe onde é que ele estava? No mosteiro em Ipatiev, chamado Ipatiev também. Ipatiev está na origem dos Romanov, no trono da Rússia, e no final dos Romanov, no trono da Rússia. São só 2 curiosidades que eu queria deixar. Mais adiante eu conto outras, por exemplo, sobre Rasputin. A gente vai seguir depois com algumas lives sobre Rússia também, é o meu tema do coração, é um tema que me atrai muito, né? E amanhã a gente tem um mini curso. Se você perder, você vai se arrepender muito de perder o mini curso. Recomendo que faça. Combinei com a Bia que a gente vai dar o desconto que era até sexta-feira. Vamos estender o desconto até amanhã para quem quiser fazer o nosso mini curso, tá bom? Tenham uma semana abençoada, cuidem-se, fiquem com Deus e até o próximo domingo às 17 horas com mais uma live aqui no nosso perfil no Instagram e que depois vai para o nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Até lá, ótima semana, fiquem com Deus, abraço.